Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e olha que maravilha que está na minha mão. Esse aqui é um lançamento 2024, Lady Sapiens, como as mulheres inventaram o mundo. E olha que coisa mais linda que veio aqui com esse livro. Ai, gente, eu tô apaixonada. E principalmente eu tô apaixonada porque, esse livro aqui tem muita fundamentação histórica. Olha só, o que sabemos sobre as mulheres na pré-história? Historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos, geneticistas tentam responder essa questão há décadas, e a descoberta da estatueta Vênus de Renancourt, em 2019, pôs em xeque as mais diversas certezas sobre o tema. Amplamente amparado em evidências científicas, cada capítulo deste livro desconstrói ideias preconcebidas e preconceitos, desenhando um retrato inédito da mulher no período pré-histórico, uma figura mais próxima de nós e do nosso tempo do que poderíamos imaginar. Lady Sapiens é um convite para redescobrirmos a história das nossas origens. Gente, e você já começa o fim do estereótipo da mulher das cavernas, né, já começa com datas e indícios chaves de investigação. Aqui nesse livro eu achei fantástico, porque faz uma linha do tempo, aqui, especificamente, uma linha do tempo. Eu adorei essa linha do tempo, porque tem as figuras das deusas, encontradas na pré-história, naquilo que é chamado pré-história, o neolítico, o paleolítico, né, e essa linha do tempo ajuda muito, e eu quero ler o prefácio deste livro aqui para vocês. A pré-história foi por muito tempo escrita no masculino, e quando a mulher era mencionada, pintavam-na como uma criatura indefesa e assustada, que vivia sob a proteção de homens caçadores superpoderosos. Desde que as fileiras dos pré-historiadores começaram a incluir mais mulheres, pouco a pouco um quadro diferente se desenhou. Porém, entre a visão tradicional de uma mulher esmagada sob o jugo masculino e aquela, igualmente excessiva, de uma mulher caçadora igual ao homem, faltava um retrato rigoroso mais complexo, baseado em fontes arqueológicas e que, ao mesmo tempo, considerasse abordagens etnográficas. Foi a partir desse ponto de vista que busquei elaborar um inventário de todos os indícios arqueológicos, diretos ou indiretos, que nos deram informações sobre o lugar das mulheres nas sociedades dos caçadores-coletores pré-históricos. Essas fontes são os próprios esqueletos humanos, mas também os objetos que acompanham os corpos nos túmulos, as pegadas deixadas fortuitamente no barro das cavernas, as mãos impressas nas paredes a fim de marcar sua passagem, os vestígios materiais das atividades técnicas, etc. Essa síntese apareceu em uma obra coletiva publicada pela Oxford University Press em 2019. Meu encontro com Eric Pincus e Thomas Siroteau aconteceu em 2018. Eles já haviam começado a refletir sobre o projeto de um documentário a respeito do lugar ocupado pela mulher na pré-história, e eu lhes falei de meu artigo que estava no prelo. Eles gentilmente me chamaram para acompanhá-los em seu trabalho, no papel de conselheira científica do documentário e depois da experiência de realidade virtual que resultou no filme e ainda no presente livro. Aceitei essa colaboração com entusiasmo. Foi assim que minha pesquisa publicada em inglês, que permaneceu bastante desconhecida na França, serviu de ponto de partida da investigação que culminou na realização do filme lindamente intitulado Lady Sapiens. O objetivo do documentário e deste livro é divulgar ao maior número de pessoas possível os resultados dessa síntese sobre o lugar e o papel das mulheres na pré-história. Insisti no fato de que nada deveria ser imaginado ou deixado ao acaso, e que todas as hipóteses apresentadas no filme deveriam se basear em indícios relevantes. Foi a partir disso que ele gradualmente tomou forma. Eric e Thomas, obviamente, fizeram o trabalho essencial, mas conversamos muito para compilar uma lista dos melhores especialistas da área que poderiam participar da empreitada. Foi assim que eles conduziram uma pesquisa de campo que acabou sendo a primeira sobre o assunto.
Pré-historiadores, mas também paleogeneticistas, paleoantropólogos, historiadores da arte, etnólogos e outros especialistas foram convidados a contribuir com suas experiências. O documentário foi construído como um quebra-cabeça ou uma caça ao tesouro, e pode ser comparado a uma verdadeira investigação policial. Cada pista é acompanhada do local da escavação aos tubos de ensaio dos laboratórios, e nenhuma resposta às perguntas é dada de maneira precipitada. Elas são ponderadas e os eventuais pontos de vista divergentes confrontados. O resultado tem nuances e qualquer tipo de discurso militante foi banido a fim de alcançar a maior objetividade possível. Este livro dá continuidade à aventura do documentário e retoma os argumentos que foram desenvolvidos nele. Mantendo-se rigoroso, foi escrito em uma linguagem clara, com o objetivo de ser acessível a um público amplo, que não seja especialista. Jennifer Kerner soube relatar a investigação conduzida por Eric Thomas por meio de uma narrativa com um estilo vivo e expressivo. Ambos a acompanharam durante a escrita e eu cuidei para que cada afirmação fosse justificada. Graças a essa aventura coletiva totalmente inédita, o leitor poderá ter uma ideia mais precisa do que hoje se pode dizer sobre essa lei de Sapiens. Por que esse documentário e este livro hoje? O progresso das pesquisas sobre a pré-história, baseadas em análises laboratoriais cada vez mais detalhadas e sofisticadas, permite fornecer respostas a enigmas que eram impossíveis de resolver há algumas décadas. A análise do DNA, ácido desoxirribonucleico, possibilita, por exemplo, determinar o sexo de um esqueleto na falta de indícios osteológicos. É também possível rastrear patologias decorrentes do estresse no trabalho, o que era inatingível há quase uma década. Além disso, os pesquisadores hoje são em grande parte pesquisadoras, que naturalmente expandiram a pesquisa para assuntos que haviam sido completamente ignorados ou até desprezados pelos colegas do gênero masculino. As atividades tradicionalmente tidas como masculinas, como a caça e o talhe de pedras, por exemplo, dominavam os holofotes. Em parte, de fato, porque deixam mais rastros arqueológicos. As atividades supostamente femininas, o trabalho com peles, o preparo dos alimentos, o cuidado com as crianças pequenas, eram vistas como tarefas domésticas de pouca importância, quase acessórios, e não suscitaram muitas pesquisas, provavelmente porque os primeiros pré-historiadores viviam no século XIX, época em que as mulheres eram consideradas secundárias, tinham suas atividades restritas ao campo doméstico e eram pouco valorizadas socialmente. A investigação liderada por Eric Thomas os levou a sítios de escavação e a laboratórios na França, na Alemanha, na Europa Central, no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Não é minha intenção divulgar aqui os detalhes dessa investigação minuciosa e os resultados obtidos a partir dela. As páginas a seguir revelarão tudo isso ao leitor. Ele é convidado a descobrir o retrato que pode ser feito dessa mulher que viveu durante o período chamado Paleolítico Superior, entre 40.000 e 10.000 antes da Era Comum. Ele descobrirá o que se sabe hoje sobre o verdadeiro papel e envolvimento dela nas tarefas cotidianas e na busca por recursos alimentares, e sobre seus talentos nas áreas do artesanato e da arte. Ele finalmente encontrará respostas para perguntas sobre a capacidade da mulher de conciliar o papel de mãe com o de membro efetivo da comunidade. Uma vez reunidas as peças do quebra-cabeça, o leitor notará, talvez com algum espanto, que os papéis de uma ou de outro não eram tão claros e que foi a cooperação entre todos os membros do grupo, independentemente de sexo e idade, que permitiu sua sobrevivência. É graças a eles, em essencial graças à lei de Sapiens, que sobrevivemos e somos o que somos hoje. Sophie A. Dubois, professora da Universidade de Moulins, Lyon, terceira e pesquisadora na equipe de arqueologia ambiental do Laboratório de Arqueologia e Ciências da Antiguidade, consultora científica de Lei de Sapiens. Gente, e eu estou muito empolgada porque esse livro aqui é extremamente necessário, maravilhoso. Já tem o material da Patti Matos, que é o Homem Pré-Histórico também era mulher, né? Que é um outro livro que eu já fiz leitura aqui no canal. E agora chega este material aqui. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024, mas eu vou
colocar ele, agendar ele para fevereiro de 2025, mas mesmo assim é extremamente importante, extremamente atual, pesquisa fundamentada. Gente, beleza sem fim e ainda muita coisa para pesquisar, para continuar as pesquisas. Quero só fazer um adendo porque se usa aqui as nomenclaturas técnicas comuns, né, no meio acadêmico que são aceitáveis. Mas mesmo assim eu ainda vou questionar a nomenclatura de Vênus para essas figuras pré-históricas, tá? Porque é uma imposição de uma nomenclatura, de uma obra grega, né, para dentro de outras culturas. E eu vou deixar aqui na descrição, além dos dados dessa leitura, eu vou deixar também um link para um artigo que eu traduzi, chamado Elas Não São Figuras de Vênus. Tá? E aí você pode fazer a sua própria pesquisa, verificar as fontes e se deliciar com leituras como essa daqui. Gente, ótimas leituras para vocês, uma maravilhosa semana e até a próxima.